dentro do assunto. Por dentro do assunto. Pronto, hoje por dentro do assunto, falar a situação do deputado Daniel Silveira. Inclusive ontem a gente teve novidades, né? Ele disse que depois da multa, né, que o Alexandre Moraes, o ministro Alexandre Moraes impôs, ele decidiu colocar a tornozeleira, né? Mas enfim, aí a gente perguntou aos os nossos dois opinadores aqui do programa, que participam todas as terças e quinta-feira, sobre a situação do Daniel Silveira. Primeiro, a Miriam Godin, a professora Miriam Godin, que vai falar um pouco sobre o assunto. Miriam, fale um pouco o que você acha sobre essa situação. Bom dia a todos os ouvintes e a vocês que fazem a Ceará Rádio Clube. Aqui fala a professora Miriam, mestre em administração e presidente da Associação Cearense Ordem e Liberdade, ASCOL. O assunto hoje em destaque versa sobre a insegurança jurídica que tem assolado o nosso país pelas arbitrariedades dos supremos senhores do autoritarismo. Neste caso, sobre o supremacista mor do STF contra o deputado federal Daniel Silveira. A perseguição ao deputado tomou ares de pirraça e não é só contra ele, deputado, mas contra todo cidadão brasileiro que reage à injustiça perante o cerceamento de seu direito à liberdade de expressão e opinião. O deputado Daniel, neste momento, está resistindo gloriosamente a favor do direito de todo e qualquer parlamentar que um dia venha a estar na mesma situação, lutando contra a opressão do poder maior do judiciário, que ao invés de defender a nossa Constituição, a tem utilizado de forma inconstitucional. Autoridades renomadas e experientes no exercício do direito sustentam que a lei deve ser obedecida e que a ordem do ministro deve ser cumprida. Ao mesmo tempo, a legislação também defende os parlamentares, sejam eles deputados ou senadores, de acordo com o artigo 53 da nossa Constituição. Estes são invioláveis, civil e penalmente, e por quaisquer de suas opiniões, palavras e vetos, ou seja, estão protegidos e não sujeitos aos arroubos de nenhuma autoridade, nem às supremas. Em suma, dizem haver equívocos substanciais para a decisão monocrática do ministro, que está causando uma queda de braço entre os poderes com repercussões seríssimas. O povo, aos poucos, vem desacreditando de suas instituições e, desta vez, os olhos estão na Câmara Legislativa, que poderia ter tomado as rédeas e resolvido se o parlamentar deve ou não deve atender à ordem do ministro. A Câmara, no entanto, como da última vez, foi conivente e entregou o parlamentar de bandeja. Aceitou abrir mão do poder que lhe compete de decidir sobre o destino do deputado, abriu mão de punir o seu membro, demonstrando assim toda a fragilidade daqueles que deveriam ser a força do povo. Afinal, foram eleitos pelo voto. E assim, seus representantes, ao invés daqueles que desceram de paraquedas e por indicação de um único homem. Temos o legislativo de joelhos, sem força ou poder diante da imposição do outro poder? Sabe-se que o que está em jogo é o futuro de alguns, pois é sabido sobre a condição destes que têm processos contra eles hibernando no colo dos Supremos e por isso não encontram coragem suficiente para fazer o que se espera deles, agir e defender o direito do deputado. O não agir com justiça, porém, poderá levar ao fim da carreira pelo voto, pois o povo não esquecerá. Aos que aplaudem, gostaria de lembrar que hoje está acontecendo com um apoiador do governo. Amanhã estará acontecendo contra qualquer um. As ditaduras começam assim. Tiram o direito dos parlamentares e depois dos cidadãos. Foi assim em Cuba, mais recentemente na Venezuela, na Argentina e no Chile. Para completar ainda, tem o ex-presidiário que tem alertado descaradamente sobre o que fará caso venha a ser presidente. Na cara dura, ele tem afirmado que consertará 2 erros que o impediram de perpetuar-se no poder. O primeiro foi controlar as Forças Armadas e o segundo, controlar o Judiciário. Temos aí uma amostra do futuro? Por fim,
Sem reação daqueles que deveriam tomar o poder nas mãos, nos resta limpar a área. Caberá a nós, através do voto nas próximas eleições, limpar o Congresso, apostar em candidatos sem rabo preso, mais corajosos, limpos e comprometidos, que façam seu trabalho, que coloquem a missão institucional em primeiro lugar e não interesses pessoais. Vamos, contudo, esperar o próximo dia 20. Ainda dá tempo de abrirem os seus olhos.